Meus irmãos, quero convidá-los a se colocar de pé. Estaremos ouvindo a palavra de Deus. Quero convidar William, por favor, entra aqui. Graciela, por favor. Aleluia, glória a Deus. O William estará fazendo uma oração e o Franciano estará ministrando a palavra de Deus. Cumprimento a igreja do Senhor. Amém. Senhor Jesus, meu Pai, neste momento queremos te agradecer porque até que o Senhor tem falado conosco. E quero, Pai, apresentar em tuas mãos a teus servos, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa, Senhor, usar o instrumento em tuas mãos através do Espírito Santo, Deus. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos ouvir vindo da sua voz. Usa o teu servo para instruir tuas mãos. Fala com a tua igreja, que todos possam sair daqui cheios da tua presença, da tua palavra, Pai. Nós necessitamos desse alimento. Usa o teu servo e abençoa a tua palavra e a tua igreja nesta noite. Amém. Glória. As irmãs eu não esqueci não, mas vai contar no final. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Assim como você está surpreso, eu também estou, irmão. Verdade, Pai. Mas quem está na direção desse culto é quem? É Deus, através do Espírito Santo. As irmãs que vão cantar, 9h30, irmãos. O pastor me deu 1h30 para pregar. 9h30, vocês podem se pregar, né? Aproveitando que vocês estão de pé, Mateus 10. Quero te pedir que você não feche a Bíblia quando sentar no seu banco, amém? Mateus 10, nós vamos fazer uma exposição essa noite em apenas 5 versículos, a partir do versículo 34. Mateus 10, 34. Nós leremos até o 38. Vamos fazer uma leitura alternada nessa noite, amém? Eu leio 34, os irmãos leiam a seguir. Todos encontraram, amém? Amém. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra.
E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Espírito Santo de Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Nessa noite, Pai, eu sem Ti nada sou e sem Ti nada posso fazer. Mas o Teu Espírito Santo que nos guia, nessa noite, Pai, eu Te peço, ilumina, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que recebamos a Tua palavra e entendamos, Deus, a responsabilidade, Pai, de Te servir e quão grande é a demanda que o Senhor tem depositado sobre a vida de quem decide Te servir. Pai, fala aos corações dos Teus servos, fala ao meu coração, Pai, porque nós precisamos da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Pode sentar-nos. Meus irmãos, a Tati louvou um hino. Antes de eu saber que eu ia pregar, o irmão Dionísio me chamou ali e falou para mim assim: Franciel, quando você tiver uma oportunidade de pregar, fala sobre a suficiência de Cristo. Foi isso que o Senhor me falou, irmão Dionísio? Não sabia que eu ia pregar ainda, né? Mas eu pensei em falar sobre a suficiência de Cristo, que foi falado aqui de manhã. Mas quando a Tati louvou e quando a Tânia louvou, eu estava com esse texto no meu coração. E o louvor da Tati e o louvor da Tânia se resume a uma mesma mensagem. O louvor da Tati dizia que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, independente da dificuldade, todavia eu me alegrarei do Senhor. E o louvor da Tânia também diz que no final de tudo o resultado é vitória. E eu venho trazer uma palavra de encorajamento para você nessa noite. Mas antes de eu te encorajar, eu vou te trazer para uma realidade do nosso Evangelho que tem sido esquecida. Mas esses 5 versículos que nós lemos aqui nessa noite, isso são palavras do próprio Jesus. Nessa passagem aqui, Jesus ele está falando com seus discípulos, né? E ele começa falando das demandas que Jesus exige de qualquer pessoa que decide servir a Ele. E infelizmente nos dias atuais nós temos vivido um evangelho diferente, não um evangelho de demanda, não um evangelho em que Cristo nos demanda algo, mas um evangelho em que a gente demanda de Cristo. E o sentido do evangelho é o contrário disso, né? Nós não estamos aqui porque Cristo é o nosso servo, e sim porque nós somos os servos de Cristo. E essa passagem que eu acabei de ler aqui, ela fala sobre isso. Ela fala sobre toda a responsabilidade que existe na vida de todas as pessoas que decidem servir a Jesus. E eu quero nessa noite, em rápidas palavras, falar algo sobre isso. Falar algo sobre a responsabilidade que todos nós temos como igreja e como Cristo é exigente, porque tem sido pregado um Cristo de bênção, de vitória, um Cristo de paz e amor, que vai sempre atender os meus desejos quando eu coloco meu joelho no chão. Mas o que eu vejo Cristo dizendo nessa palavra aqui é o contrário disso. Eu vejo Cristo olhando para os seus discípulos e dizendo assim: olha, quem decide me servir, eu não abro mão disso, disso, disso e disso. E nessa noite a palavra que eu tenho para você é de encorajamento, mas eu quero te encorajar baseado naquilo que Cristo deixou para nós, não baseado naquilo que nós pensamos, porque o nosso pensamento, irmãos, ele é muito falho. Nessa manhã nós estávamos falando aqui sobre a suficiência de Cristo e sobre como todos os nossos problemas, eles são redundantes em torno do mesmo motivo. O motivo de nós não acreditarmos que Cristo é suficiente. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Cristo é suficiente para tudo na sua vida.
independente de qual seja a sua necessidade, existe um Deus e um Cristo que é suficiente para suprir a tua necessidade. Mas esse Cristo, ele exige algo de nós. O Evangelho de Cristo nunca foi um Evangelho em que o ser humano exige algo de Deus. É o contrário disso. O Evangelho de Cristo é quando Cristo vem aqui para a terra, ele morre por nós, ali na cruz, e ele fala assim: olha, daqui para frente, todos que decidirem me seguir terão uma responsabilidade, terão que fazer algo. Não é da maneira que você quer e nem da maneira que eu quero, é da maneira que ele quer. E nós temos encontrado na sociedade uma dificuldade muito grande em aceitar o Evangelho verdadeiro que Jesus deixou aqui na Bíblia. Porque nós vivemos um período, uma época, onde nós somos amantes de nós mesmos, onde nós queremos sempre cumprir a nossa vontade, independente de como essa vontade é, se ela vai agradar a Deus ou se ela não vai agradar. E aí, como a palavra de Deus mesmo diz, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, nós passamos a procurar palavras que confortem os nossos ouvidos, que sejam gostosas de ouvir, que nos alegrem e que aumentem a nossa autoestima. Mas o Evangelho nunca serviu para isso, irmãos. E no versículo 34, Jesus ele já começa trazendo uma notícia que não é assim tão boa. Jesus vai dizer assim: olha, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim: olha, se você pensa que eu vim para que a sua vida seja boa, você está errado. Na realidade, eu não vim trazer paz. Na realidade, espada aqui é o sentido de guerra mesmo. Eu vim trazer algo diferente disso. Mas aí você me fala: mas Francel, como que você me fala isso no domingo à noite? Que Cristo, ao invés de me dar paz, ele quer me levar para uma guerra? É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos. É o que Cristo, o próprio Cristo está dizendo. Não vim trazer paz para vocês, não. Muito pelo contrário, eu vim trazer espada. Irmãos, se vocês acompanharam, leram em algum momento a história da igreja, você vai perceber que o que Cristo está falando aqui faz todo sentido. Todo sentido. E diga-se de passagem, nenhuma palavra que Cristo disse deixou de se cumprir até hoje, e nenhuma deixará. Todas as palavras que Cristo disse, que ele proferiu, que estão nesse livro, elas se cumprirão integralmente. Aquelas que não se cumpriram ainda se cumprirão, mas várias delas já se cumpriram, e esse aqui é um exemplo disso. Essa palavra que eu li para vocês, ela tem se cumprido desde que Cristo ascendeu ao céu. Porque se nós analisarmos a história da igreja, nós veremos uma igreja que não teve paz. Talvez a nossa realidade aqui no Brasil seja uma realidade um pouco diferente. Talvez por isso eu, Franciel, esteja tão acomodado. Talvez por isso a igreja esteja tão acomodada. Porque na realidade, a nossa realidade é uma realidade muito fácil. Nos reunirmos aqui no domingo com toda a liberdade para cultuar, levantar as nossas mãos e adorar a Deus sem nenhum tipo de perseguição, isso é o melhor dos mundos. Mas Cristo aqui não está falando sobre isso. Quando Cristo falou que não veio trazer paz, ele não estava pensando em cidade comigo. Ele estava pensando na igreja que sofre. Ele estava pensando na igreja que padece. E a gente começa a analisar a história da igreja, e a partir de Estevão ali, que é apedrejado, nós vemos essa história se repetindo durante séculos. Pessoas que sofrem e pessoas que morrem por amor a Cristo. E Cristo, ele queria alertar a sua igreja. Aqui é como se Cristo estivesse dizendo para nós nessa noite: se a sua vida está tão fácil assim, é melhor você se preocupar. Porque eu não vou trazer facilidade para ninguém. Quem decide me servir vai sofrer. Vai sofrer sim.
Todos que decidem me servir terão que sofrer por amor ao meu nome. Todos. Porque se a nossa vontade ela é realizada em todos os momentos, isso quer dizer que Deus não está na nossa vida, porque a nossa vontade nunca é a vontade de Deus. Todos nós somos inclinados a desejarmos algo que está diante da vontade de Deus. E todos nós também somos inclinados, não através do Espírito Santo. Quando somos inclinados pela vontade de Deus, é porque o Espírito Santo está na nossa vida. E Ele trabalha nos nossos corações. Quando você comete um erro, quando você peca, assim como eu peco, não existe aquele estado que dá olha e fala assim, ó, não está certo isso aí. Muda o caminho, muda a direção, porque por onde você está indo não está correto. Isso não é porque o Franciel é bom ou porque você é bom, não é. Isso é porque existe alguém que está dentro de nós e que nos convence a todo momento do pecado, e esse é o Espírito Santo. Ele nos convence do que é errado, e se existe algo de bom em nós, isso não provém de nós, isso vem de Cristo. Então, irmãos, Cristo estava dizendo aqui assim, olha, me servir não é fácil não. Eu tenho uma má notícia para vocês. Se vocês acham que me servir é facilidade, que me servir é vida de felicidade, que me servir é vida de abastança, que me servir porventura seja ser rico, tem uma má notícia para vocês, me servir não é nada disso. E aí ele começa dizendo assim, olha, eu não vim trazer paz não. Jesus fala isso porque o povo judeu, ele esperava o Messias. E a esperança do povo judeu era o Messias que ia livrar eles de todos os problemas. De todos. E eles esperavam um Messias que viesse com espada num cavalo e falasse assim, agora todos os seus inimigos estão destruídos e a vida de vocês a partir de agora será um mar de rosas. E Cristo está querendo dizer assim, não, eu não sou esse. O que vocês pensam que eu vim fazer, na realidade eu vim fazer o contrário. Ao invés de trazer paz para vocês, eu vim trazer foi espada. E logo que Jesus morre, tudo que Jesus falou, Jesus morre e ressuscita, né? Tudo que Jesus falou começa a se cumprir. Estevão, ele já é assassinado, apedrejado, o primeiro mártir. E aí eu acredito que a ficha dos discípulos e de quem servia a Deus começa a cair. Do que Jesus estava falando, não, eu não vim trazer paz. A minha presença aqui vai fazer vocês sofrerem. E para vocês alcançarem a vitória de mim, vocês terão que sofrer em meu nome. E nós esquecemos disso hoje. Nós vivemos uma sociedade onde o sofrimento não está mais na moda. Ninguém quer sofrer. Quem aqui quer sofrer? Eu não quero. Nenhum de nós quer sofrer. Nós queremos facilidade. Nós queremos vida boa. Nós queremos conforto, saúde e prosperidade. Isso é o que todos nós queremos. Mas Jesus não prometeu isso para a gente em nenhum momento. Então, esses dias atrás eu estava lendo um estudo que aqui no Brasil é um dos países do mundo onde mais existem farmácias. Não sei se aqui algum irmão trabalha na área farmacêutica. O Marco trabalha na área da saúde. Mas existe um estudo que diz que o Brasil é um dos países do mundo que mais tem farmácia. E aí eu estava pensando nisso aqui, eu estava pensando nesse dado, né? Se você for para outros países como Estados Unidos e Europa, você não encontra uma farmácia em cada esquina como você encontra aqui. Mas por que aqui tem tanta farmácia? É porque a população é grande e ninguém quer sofrer com dor. Então eles sabem que onde colocar uma farmácia, terão clientes querendo comprar remédio. Franciel, você veio nessa noite pregar contra remédio? Não. Eu estou fazendo aqui apenas uma ilustração. Nenhum de nós quer sofrer.
Nenhum de nós quer sofrer. Mas Cristo nos traz uma mensagem, dizendo assim: o meu evangelho é sofrimento, sim. É sofrimento. Para me servir, você vai ter que abrir mão da sua vontade para fazer a minha. E isso é muito bonito de falar, né, irmãos? Falar isso é muito bonito. Abrir mão da minha vontade para fazer a de Deus. Difícil é fazer. Difícil é fazer. Porque enquanto a nossa vontade, enquanto a gente pensa que a nossa vontade condiz com a vontade de Deus, isso é muito fácil. Agora, quando a nossa vontade está distante da vontade de Deus, a gente arruma 1000 pretextos e a gente coloca 1000 situações para que no final a nossa vontade venha prevalecer. E a de Cristo talvez em segundo ou terceiro lugar. Mas eu tenho uma má notícia para você nessa noite, irmãos. Se a vontade de Cristo não está em você, Ele diz na sua palavra que você não é digno dele. Então, a primeira coisa que Jesus fala é: eu não vim trazer paz. Muito pelo contrário, eu vim trazer espada. E a gente vai ver a história da igreja. Assim que Jesus ascende ao céu, todos os discípulos, acho que o único discípulo que teve morte natural foi João. E isso porque tentaram matar ele algumas vezes e mesmo assim não conseguiram. Mas não é que ele passou ileso, não. Tentaram. Mas os outros foram todos assassinados das mais horríveis maneiras que vocês imaginarem. Tudo isso para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Então, o que Cristo falou ali começou a se cumprir na história da igreja. E se você, é uma leitura muito boa, se você não leu ainda, eu te aconselho a ler o livro dos Mártires. E a gente lendo aquele livro dos Mártires ali, a gente se sente o pior dos servos de Deus. O pior. Eu não me sinto nem digno de ser chamado filho de Deus, servo de Deus. Porque você vê a história de pessoas que são amarradas numa carroça e saem sendo arrastadas pela cidade até morrer, simplesmente porque elas decidiram não negar o nome de Jesus. E aqui, quando a irmã não me cumprimenta, eu saio da igreja e não volto mais. Eu vi histórias desse livro de esposas que se converteram ao Evangelho e que os seus maridos foram até as autoridades da cidade e entregaram a sua esposa e seus filhos para serem assassinados, porque eles não concordavam com quem decidia servir a Cristo. Eu vi história de pessoas que são queimadas na fogueira, história de pessoas que são colocadas em espeto como se fosse um frango para assar, para morrer lentamente. E todas essas pessoas em nenhum momento negaram o nome de Jesus Cristo. E aí eu me pergunto, como será que eu tenho vivido? Será que essa demanda que Cristo tem colocado aqui, eu tenho conseguido atender? Eu respondo por mim, eu não. Eu não. Preciso melhorar e muito. Preciso melhorar e muito. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. O Cristo que disse que você sofreria por amor a Ele, Ele é o mesmo Cristo que disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias. Mas Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. E a gente vê crentes sendo hasteados como tocha em entrada de cidade. A gente vê na história da igreja pessoas que são jogadas em covas de leões. A gente vê na história da igreja pessoas que são degoladas, pessoas que são jogadas dentro de tacho de gordura fervendo, pessoas que são aprisionadas e que mesmo dentro da prisão continuam sendo usadas por Cristo. A gente vê pessoas que estão sendo chicoteadas e acorrentadas e em todo momento continuam louvando a Cristo.
E nós? E nós, como estamos? 35. Porque eu vim por dissensão. Dissensão entre o homem, dissensão do homem contra seu pai, e da filha contra sua mãe, e a nora contra a sogra. E aí Jesus ele começou primeiro dizendo que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra. E você vai vendo que a responsabilidade que ele vai colocando sobre os nossos ombros e a demanda que ele vai exigindo de nós vai cada vez ficando mais pesada. Porque quando eu falo de guerra, os irmãos podem até aceitar, mas aqui Jesus começou a falar que na realidade eu vim causar divisão entre você e os da sua própria família. E é interessante a gente pensar nisso. Talvez isso esteja bem longe da nossa realidade, ou talvez alguém aqui nessa noite passe por essa realidade. Mas Jesus aqui está falando o seguinte, ele está falando, olha, quando você me aceitar, não pensa que vai ser fácil. Talvez os da sua própria família não concordarão com isso. E a gente vê na história da igreja famílias que são divididas, esposas que morrem porque o marido não aceitou, maridos que morrem porque a esposa não aceitou, filhos que são entregues, sacrificados, palavra de Deus se cumprindo. Tudo isso por quê? Por amor a Cristo. Só que eles cumpriram integralmente a demanda de Deus. Essa é a demanda. Olha, 36. E assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Seus próprios familiares. E aí muitas vezes a gente fala assim, olha, como as pessoas se levantam contra a igreja, como a igreja existe levante contra a vida da igreja. E aqui Jesus está dizendo que, não, meu amigo, na realidade, os da sua própria casa vão se levantar contra você. Você tem que estar preparado para isso. Se você quer me servir, se você deseja me servir, se prepare para dentro da sua própria casa existirem pessoas que vão ser divididas, existirem dissensões, conflitos, discordâncias. Por quê? Por amor a mim. Por amor a mim. Jesus ele começa a nos preparar para um evangelho que hoje nós não damos nem atenção para esse evangelho. Porque eu já ouvi pessoas falar, irmãos, mas eu aceitei Jesus, mas a minha esposa não concorda muito não, então eu não quero arrumar problema com ela. Não, Cristo está falando o contrário, ele está falando que você vai arrumar sim problema com ela, por amor a mim. É isso que Cristo está falando aqui. Ele está falando assim, em outras palavras, ele está dizendo, vocês têm que ter consciência que na vida de vocês não existe nada mais importante do que eu. Eu não aceito o segundo lugar, é isso que Cristo está dizendo aqui. Eu não aceito. Não adianta você pensar que eu vou vir depois da sua esposa, depois do seu marido, depois do seu filho, depois do seu irmão, depois do seu amigo. Não, eu não venho. Ou eu sou o primeiro ou eu não estou na sua vida. É isso que Cristo está dizendo aqui. Irmão, isso é responsabilidade. Quando eu li essa palavra, eu tremi. Porque nós colocamos tudo na frente de Cristo hoje. Tudo. Principalmente nós mesmos. A nossa vontade, o nosso orgulho, o nosso querer. Tudo. Mas vamos seguir. Olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é digno de mim. Isso é pesado, irmãos. Isso é pesado, mas é palavra de Deus. Cristo não aceita, irmãos, o segundo lugar na sua vida. Se existe algo que você coloca na frente de Jesus hoje, que isso caia por terra pelo poder do Espírito Santo.
existe algo que está na frente de Cristo na sua vida, isso tem que cair. Cristo não aceita. Ele não morreu para ser o segundo, Ele não ressuscitou para ser o segundo. Ele veio a essa terra para ser o primeiro da sua vida. E se Ele não é o primeiro, você não é digno dele. E quem ama mais o filho ou a filha do que a mim, também não é digno de mim. Também não é digno de mim. Jesus, Ele dificulta para a gente aqui, irmãos. Ele não facilita, não. Nós buscamos um evangelho de facilidades que na realidade não existe na Bíblia. Não existe. Cristo em nenhum momento Ele facilita. Ele fala assim: olha, a tua vontade, o teu querer e todo o teu desejo tem que ser para mim. Se existe algo que está na minha frente, isso quer dizer que você não me serve. É o que Jesus está dizendo aqui. Mas vamos seguir. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quando a gente fala de cruz aqui, irmãos, eu só consigo pensar numa coisa. A cruz aqui, irmão, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho, teu irmão, não. A cruz aqui representa sofrimento e abnegação. Abrir mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. E na Assembleia de Deus a gente fala muito sobre santidade. Sobre santidade. Isso é um assunto bastante recorrente. Mas muitas vezes a gente interpreta a santidade de uma maneira errada. Cristo está dizendo aqui que todo o teu ser tem que ser dele. E toda a tua vontade tem que ser para ele. E muitas vezes a gente pensa que santidade é simplesmente fazer uma semana de jejum, orar 1 hora por dia. Tudo isso é muito bom, irmãos. Mas Cristo exige muito mais da gente. Ele exige uma vida completa. Aleluia. Uma vida completa. Santificação é um processo gradual, gradativo, que cada um nessa noite está no estágio. Talvez o Carlos esteja na minha frente, talvez o Tiago esteja na minha frente, o Mário, a Tati, mas todos estamos no mesmo processo. Alguns estão mais maduros e mais preparados, mas não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos somos pecadores, mas a demanda de Cristo ela é bem pesada aqui. Cristo ele vai falar assim: olha, eu não aceito nada que seja diferente do primeiro lugar. Eu não aceito nada que seja diferente da primazia. Filho, marido, esposa, irmão, nora, primo, ninguém vem antes de mim. Ninguém. Sua vontade não vem antes de mim. Não vem antes de mim. Eu venho antes de todas essas coisas. Eu venho antes de todas essas coisas. E quando a gente fala de santidade, a gente esquece que a santidade é muito mais completa do que a gente imagina. É muito mais completa. É muito mais completa. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que se eu não amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, infelizmente, não estou cumprindo o que Deus quer que eu cumpra. Esposa, se você não é submissa ao teu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, você também não está cumprindo o que Deus quer que você cumpra. Se você fala e não cumpre, e se você deve e não paga, está no mesmo lugar. Se você mente, também está lá. Franciel, nós seremos perfeitos? Não. Jamais. Nenhum de nós é perfeito. E nem vai alcançar a perfeição. Quando Jesus voltar,
que Ele transformar isso que é corruptível em algo que é incorruptível, seremos todos perfeitos. Mas até lá, nós estamos nesse processo gradativo. O que eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, resumindo o que eu tenho para dizer, é que Cristo é exigente. A palavra de Deus demonstra de várias maneiras que Ele é muito exigente. Ele é muito exigente. Ele não aceita nada menos do que Ele tem direito. E Ele tem direito a todas as coisas. Ele não aceita. E nós precisamos parar para pensar, todos nós nessa noite, o que Cristo exige de cada um de nós? A exigência é a mesma para todos nós. Mas nós temos deixado, existe uma música, né, que eu não sei quem é o autor, mas tem uma música aí que diz que deixa a vida me levar, né? Não, aqui dentro da Bíblia não tem isso. A vida não tem que te levar para lugar nenhum, não. Cristo exige de você, da planta do seu pé até o último fio de cabelo da sua cabeça. Tudo é dele, para ele e para a honra dele. Tudo. Paulo, ele vai falar assim, olha, quer comais, quer bebais, façais tudo para quê? Para quê, irmãos? Amém. Para a glória de Deus. Então eu não entendo o Evangelho por partes. Existe um Evangelho único, que é total, da totalidade da nossa vida. Esses dias atrás eu estava falando aqui na escola dominical, acho que com as irmãs, que nós temos aquela mania de falar assim, não existe uma vida espiritual, uma vida material. Dentro da igreja é minha vida espiritual, as coisas que eu faço para Deus são espirituais. Mas quando eu estou fora da igreja, quando eu estou nos meus afazeres do dia a dia, é outra história, irmãos. Aqui é a vida material. Mas isso não existe dentro da Bíblia. Existe uma vida apenas, e essa vida é toda de Deus. Toda. Em todos os momentos da tua vida, Deus exige de você. Deus não te dá folga não, irmão, quando você coloca o pé daqui para fora. Não. Deus é um Deus exigente. E se nós pegarmos a história da redenção, nós vamos ver um homem que nunca quis se enquadrar na vontade de Deus, e nós não somos diferentes. Nós não somos. Nós vamos ver desde o início, desde Adão e Eva, nós vamos ver um homem que ele não quis se enquadrar na vontade de Deus. E quando Adão e Eva, ali pelo pecado deles, eles abrem a porta para tudo que é errado no nosso mundo, desde então, nós nunca mais conseguimos agradar a Deus completamente. E aí nós vamos ver no decorrer da história que Deus vai escolhendo homens para fazer a sua vontade. Mas todos esses homens têm uma característica igual. Todos eles pecam, como eu e você. E chega um momento que Deus fala assim, olha, chegou o momento. Cristo então é enviado. Nasce, cresce, sofre, morre e ressuscita. E hoje, eu falei para os irmãos ali na escola dominical, que quando Cristo morre na cruz, Ele anula, Ele quita a dívida que eu e você tínhamos, e que nem eu e nem você éramos capazes de pagar. Glória a Deus. Nós não tínhamos, irmãos, capacidade. Se engana quem acha que pode alguma coisa. Na realidade, nós não podemos nada. Tudo foi Deus que fez. Coríntios vai dizer assim, olha, Paulo diz lá a Coríntios, existe alguma coisa que você recebeu, que você não tenha recebido por graça? Na realidade nada, tudo que você recebeu
foi através da graça. A tua casa é através da graça, a tua roupa, o teu filho, tudo é através da graça. E muitas vezes nós batemos no peito e falamos: não, eu consegui, eu fiz, eu aconteci. Na realidade, não, você não é nada. Você não é nada sem Cristo. É dessa maneira, Deus, aleluia. Deus, através da sua graça, criou tudo. Porque a graça não começa lá em Mateus, irmãos. A graça começa em Gênesis. Aleluia. Deus não precisava criar um planeta para a gente, não, mas por sua graça Ele cria. Deus não precisava criar mantimento, não precisava te dar sabedoria. Ele deu porque Ele quis. Você nunca mereceu, irmão. Eu nunca mereci. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. E o que mais tem faltado nos dias de hoje é nós entendermos quem nós somos. E na realidade nós não somos nada. Nós achamos que temos algum direito. Na realidade você não tem direito nenhum. Na realidade tudo que nós temos, nós alcançamos pela misericórdia e pela graça. Se Deus te deu mais, agradeça a Ele, porque é Ele que te dá. Se Ele te deu menos, Ele vai te sustentar com o pouco que você tem. Hoje eu estava conversando com o irmão Tarcísio aqui de manhã, e o irmão Tarcísio me mostrou uma palavra lá em Timóteo, onde Paulo está dizendo assim: olha, se você tiver o suficiente para você comer, e tiver uma roupa para vestir, agradeça a mim, porque isso é bênção. Mas hoje nós não queremos isso, irmãos. Nós não queremos. Eu olho para o irmão do meu lado e eu falo assim: eita, esse terno do Gilson é bonito, hein? Eu quero um igual. Alguém diz, e eu concordei com isso, que na realidade o ser humano, ele só não alcança a felicidade, sabe por quê? Porque a felicidade dele está sempre baseada no que quem está do lado dele tem. Na realidade, nós nunca estamos satisfeitos, porque o nosso coração, por natureza, ele não se satisfaz. Nós sempre queremos mais. E se a nossa felicidade dependesse só do que Deus tem dado para nós, todos nós seríamos felizes. O problema é que eu olho para a vida do mar e falo: olha que calça bonita. E eu não tenho nenhuma dessa. E aí eu fico infeliz, porque eu não consegui. Mas Deus nessa noite está falando para você: fique satisfeito com o que eu te dei. Se satisfaça com o que eu te dei, com o que eu te dou todos os dias. Irmãos, eu venho de uma realidade onde eu fui expulso pelo meu pai da minha casa com 14 anos de idade. Fiquei sem ter onde morar, fiquei sem ter o que comer, passei fome e dormi na rua. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Não é muito, mas é o suficiente para mim. É o suficiente para mim. Nós sempre olhamos a nossa vida na perspectiva de que tem que melhorar. Eu convido você a olhar para trás e perceber que a sua vida já melhorou. É isso que Deus quer de nós, irmãos. A demanda de Cristo, ela é forte, ela é pesada. Não é qualquer um que consegue servir a Deus, não, irmão. Esse evangelho aí de qualquer jeito, venha e fique como você está e vamos todo mundo para o céu junto. Está indo todo mundo para o inferno, irmão. Ninguém está indo para o céu. Cristo é exigente. A igreja que vai subir com Ele é a igreja que cumpre a sua vontade, o seu querer. De outra maneira não subiremos. Existem vários evangelhos sendo pregados hoje. Vários tipos de evangelho. Mas existe um evangelho verdadeiro, que é o que está aqui, ó. Por isso que eu insisto com os irmãos: venham para a escola dominical, venham para o culto de ensinamento.
porque só baseado nessa palavra que nós vamos conseguir obter vitória. Hoje nós falamos sobre a suficiência de Cristo, e Paulo ele fala assim: olha, não se deixem enredar, não se enganem. Existem vários querendo laçar o coração e a mente de vocês com mentiras, com coisas que não vêm de mim, que não foi Cristo que deixou. Eles querem tomar conta da sua vida, pregando um evangelho que não existe. Nossas igrejas estão cheias de pessoas depressivas. Nós temos casos de irmãos que se suicidam todos os dias, pastores que se suicidam. Sabe o que é isso, irmãos? É não entender a demanda que Cristo tem para nós. É não entender a suficiência de Cristo. Você não precisa de nada, irmãos. Você só precisa de Cristo. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. E todos os nossos problemas, todos os dilemas da nossa vida, eles se resumem a estarmos longe de Cristo. Todos eles. Quando a gente entende a suficiência de Cristo, e quando a gente entende a demanda que Cristo deixou aqui, como eu falei para vocês nesses minutos, que Cristo não aceita o segundo lugar, que a sua vida não vai ser um mar de rosa não, que você não vai ter paz aqui, espera Jesus voltar, irmão, que aí você vai ter paz. Não busquemos facilidade, vamos buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus nunca é fácil, irmãos. Nunca é fácil. Abrir mão da nossa vontade nunca é fácil. Nunca. A coisa mais difícil que tem para o ser humano é ele falar assim: não, eu me humilho, eu quero isso, mas eu sei que Deus não quer. E como Ele não quer, eu vou obedecer à vontade dele. Isso é a coisa mais difícil. Mas existe uma recompensa para quem faz isso. Existe uma recompensa. Jesus, quando Ele sobe aos céus, Ele pega e fala assim: olha, vocês não precisam ficar tristes. Não precisam. Eu, pessoalmente, estou indo. Porque eu volto. Eu estou preparando um lugar para vocês. Porque eu vou voltar. E um dia, quando eu voltar, vocês vão estar comigo eternamente. E essa é a boa notícia do louvor da Tânia e do louvor da Tati. É a notícia que eu tinha para te dar. Se existe uma boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite, irmãos, é: Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, porque nós viveremos para adorar o seu nome. Essa é a boa notícia que eu tenho para você nessa noite, irmãos. Mas eu quero te dizer: não procure aqui na terra o contentamento que você só terá no céu. Vamos seguir a nossa vida servindo a Deus, entendendo que muitas vezes servir a Deus é abrir mão daquilo que a gente quer e daquilo que a gente mais ama. Como Cristo falou: olha, o seu pai e a sua mãe vêm depois de mim, o seu filho vem depois de mim, o seu marido, a sua esposa também vem depois de mim. Eu venho em primeiro lugar. Se nós entendermos isso, irmãos, seremos felizes aqui. Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele levanta os seus olhos aos céus e ele vê o céu se abrir. Talvez as pessoas que estavam apedrejando ele ali não entenderam por que ele estava tomando pedradas e alegre. Mas Cristo tem uma alegria que ninguém é capaz de ter. Paulo ele vai falar em Filipenses que existe uma paz que excede todo entendimento, mas essa paz ela só está em Cristo. E nós só alcançamos essa paz quando nós cumprimos as demandas que Deus deixou para nós. Irmãos, fique de pé, por favor. Glória a Deus.
Maravilhoso Deus eterno Pai. A tua palavra, Senhor, foi pregada, Jesus. Pai, o Senhor é o Deus, Pai, que exige de nós, Pai. Mas o Senhor também, além de exigir, Senhor, o Senhor nos ama, Pai. O Senhor entregou o seu Filho unigênito, Pai, para morrer por mim, mesmo eu não merecendo, Jesus. Mas Deus, nós precisamos entender, Pai, que o Senhor vem em primeiro lugar, Jesus. Que o Senhor não aceita nada menos do que o primeiro lugar, Pai. Deus, nos conforte, Espírito Santo, que essa paz, Deus, que excede todo entendimento, que só vem de Ti, possa transbordar nos nossos corações nessa noite. Que possamos entender, Senhor, a demanda de Jesus, a Tua demanda, meu Deus, que é pesada, que não traz facilidade, Deus, mas que traz dificuldade, que traz um Deus que quer, que exige que nós abramos mão da nossa vontade para fazer a dele. Deus, me ajuda, Pai, porque eu preciso. Ajuda, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar em cada coração, Senhor, através da Tua palavra. Que possamos sair daqui, Deus, com compreensão clara e nítida, Deus, da Tua vontade para nós. Deus, e o mais importante nessa noite é que tenhamos a consciência que sofrer contigo na realidade é vitória, Pai. Porque foi isso que o Senhor pediu para nós. Sofram por mim, sofram por amor a mim. Me ajuda, Senhor, me estrutura, Pai, me dá força para que eu possa sofrer pelo amor ao Teu nome, Jesus. Deus, tira da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que quer nos levar, Senhor, para um lugar de conforto, para um lugar de facilidade, onde venhamos abrir mão da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Nessa noite, que a Tua vontade, Deus, que a Tua vontade que é suprema, que é soberana, prevaleça nas nossas vidas. Deus, tem misericórdia, Pai, dos Teus servos que têm passado dificuldade, porque o Senhor é aquele que não dá uma cruz maior do que nós podemos carregar. Deus, continua com a Tua igreja e nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes, aguardando a Tua volta. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nos agradeço a oportunidade. Glória, louvado seja Deus. Aleluia. Como diria meu amigo Justo, boa foi esta palavra. Aleluia. Que Deus continue abençoando a cada um dos servos dele que tem ocupado esta tribuna para pregar a palavra de Deus. Palavra que salva, a palavra que confronta o homem. Charles Haddon Spurgeon, ele disse: evangelho que não machuca, evangelho que não deixa marcas, evangelho que não extrai sangue, não é evangelho de Cristo. Então nós precisamos entender que o evangelho da salvação não é o evangelho da facilitação. O evangelho da facilitação está levando o homem a passos largos para a condenação. Ouvimos as nossas irmãs louvar a Deus. Glória. Aleluia, glória a Deus.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Meus irmãos, amados que têm ouvido a palavra de Deus nesta noite, você talvez esteja desgarrado do medíocre, ou até mesmo ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador, ou por um motivo ou outro tenha saído como filho pródigo, saiu para a casa de seu pai para desfrutar daquilo que ele achava ser bom para a sua vida. Mas como filho pródigo, retornando à sua casa, a casa de seu pai, foi recebido com os braços abertos. Eu gostaria de perguntar nesta noite se nós temos alguém nos visitando que ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador, ou até tenha dado uma saída da casa do pai, mas tem o desejo de retornar à casa de seu pai e ser recebido em festas. Eu gostaria de saber se temos alguém que queira ter um tratado com Cristo, um acerto com Jesus, uma volta para a casa do Pai nesta noite que está nos visitando. Tem alguém que queira fazer um tratado com Cristo, aceitando como único e suficiente Salvador, para ter o direito de ir morar no céu no último de suas mãos? Temos alguém que está afastado da casa do Senhor, que queira reaver a sua paternidade em Cristo, aceitação de Cristo como filho? Se nós não temos, que Deus o abençoe em Cristo. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto, nesta noite de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, 26/10, nós não temos nenhum trabalho, você tem a liberdade de adorar o Senhor na tua casa. Na terça-feira, às 8 horas da manhã, nós temos a consagração com a direção das irmãs. Às 19h30, o grande culto de ensino da palavra de Deus. Eu te convido a vir participar deste culto de ensino, que é onde nós adquirimos uma maturidade cristã no entendimento da palavra de Deus, com ensinamentos que Deus tem usado os nossos líderes para que nós venhamos entender melhor a nossa caminhada para os céus. No dia 28/10, quarta-feira, às 20 horas, nós temos oração com toda a igreja. Você está convidado. No dia 29/10, quinta-feira, nós temos consagração às 8 horas da manhã e a campanha da vitória, que é direcionada pelo círculo de oração. Você é o nosso convidado. Sexta-feira, 30/10, consagração. Vigília do canal. Na sexta-feira, 30/10, nós temos a consagração às 8 horas da manhã e a partir das 22h30, a partir das 22h30 na sexta-feira, o ônibus estará passando aqui na igreja para conduzir os irmãos até o sítio Canaã, onde haverá grande vigília de louvor ao nosso Deus. Você está convidado. Meus irmãos, atentem-se para sábado. Sábado nós temos a confraternização dos jovens da igreja de Cidade Comigo. Os jovens não podem faltar. E a igreja tem que estar presente. Toda a igreja. Não é um trabalho exclusivo dos jovens. É da igreja. Se você é pai, você tem mais que compromisso. Se você não é pai, não tem um filho, venha adorar a Deus. E tenho certeza que Deus terá uma palavra ao teu coração. Então toda a igreja está convidada no sábado, a partir das 19 horas, para este grande culto de confraternização com os nossos jovens. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical.
logo e simultaneamente extensão ao batismo. Se você ainda não é batizado, não perca esta oportunidade de ser batizado. Venha para o ensino, procure. O pastor Deval vai estar no ensino, ele não está presente. Vai ter um obreiro para te conduzir ao entendimento do batismo para a glória de Deus Pai. Logo após a escola dominical, também ensaio. Haverá ensaio domingo próximo com a mocidade? Não haverá ensaio com a mocidade. Então fica o culto na direção da mocidade às 18h45. Irmãos, como é um culto festivo, eu quero convidá-los a chegar no horário. Inicia-se o culto às 18h45. Chegue 5 minutos antes, para que 18h45 nós iniciaremos o culto e às 21 horas estaremos terminando o culto. Mas se você chega um pouquinho mais tarde, às 19 horas, não deu para iniciar o culto às 18h45. Então, se o culto se estender um pouquinho mais, glorifique o nome do Senhor. Amém? Amém? Amém. Não esquecendo também que a cantina está funcionando e as irmãs têm um salgado maravilhoso para vocês. Quero convidar o pastor Eucelio Correia para estar dando o término deste culto, agradecendo a Deus pela oportunidade que eu tive de estar na direção deste culto, agradecendo também o pastor Eucelio Correia, e que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Quero agradecer ao pastor Jeremias pelo apoio, os demais obreiros, aqui ao púlpito, o corpo diaconal da igreja, agradecer os departamentos que apresentaram os louvores, cada irmão, irmã, jovem, criança, todos, e desejar a todos uma semana de bênção a cada um. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, agradeço pelas orações. Ninguém fica apavorado, não é que infelizmente uma infecção me atingiu e através dessa infecção eu ganhei um grau meio elevado de desidratação. Eu tive que parar no hospital e ficar algumas horas sendo medicado, tomando soro, também em casa, sendo medicado. Então, aí o corpo fica mais debilitado. Por isso que a gente tem essa equipe aqui para nos auxiliar, né? Mas alguém poderia dizer, pastor, por que o senhor não ficou em casa? Em casa não ia melhorar nada. Foi muito bom estar aqui e ouvir os louvores, adorar a Deus e receber essa palavra que eu também preciso. Cada um de nós precisamos de sermos edificados na palavra. Amém, queridos? Desejo a todos uma semana abençoada e que nós possamos estar juntos aqui nos demais trabalhos da semana e, em especial, sábado e domingo, porque já que neste ano não foi possível a realização dos congressos, tanto de jovens quanto de irmãs e demais departamentos, mas nós teremos sábado e domingo aqui um momento de confraternização com os nossos jovens, toda a igreja, e eles aqui adorando a Deus e trazendo-nos uma palavra. Superintendência da Escola Bíblica Dominical está solicitando aos irmãos o acerto das lições, porque agora na primeira semana nós temos que acertar esse débito junto à sede, né? E em especial por conta que, por motivo da pandemia, aquela coisa toda, foi reduzido o número de lições a alguns campos, inclusive a nossa, e tivemos que buscar lições lá na sede do Braz, né? Então, aí fica mais pesado a responsabilidade de fazermos o acerto. Então, aqueles que ainda não acertaram,
nos ajude acertando no decorrer da semana, que essa semana que vem é a última do mês, já na primeira semana de novembro, temos que acertar. Amém, irmãos? Curve a tua cabeça. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos concedeu nessa noite. Pai, eu quero te louvar por cada departamento que apresentou o seu louvor, a sua adoração a ti. Por cada irmão, por cada irmã aqui presente, Senhor amado, quero te louvar também pela vida daqueles que tiveram oportunidade de ministrar uma palavra ao teu servo, também o presbítero, irmão Franciel. Deus nos trouxe a tua palavra nesta noite com muita graça, Senhor, e na autoridade da mesma, na unção do teu Espírito Santo, trazendo-nos, ó Deus, a uma chamada de consciência a respeito da verdadeira vida cristã no cumprimento do Evangelho genuíno que nos foi dado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, e agora te pedimos que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, guardados debaixo da tua potente mão, nos livrando de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, nos proporcionando uma noite de paz, um repouso tranquilo, e que o dia de amanhã seja um dia de bênção e de vitória nos nossos trabalhos e afazeres, assim como no decorrer desta semana, e que segundo a tua benevolência e a tua vontade, nós estejamos de volta aqui nos demais dias, onde haveremos trabalhos para estarmos te buscando, te adorando e enaltecendo o teu nome e recebendo mais da tua palavra. Pai querido, por tudo isso nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Retiremos todas essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, e assim